A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Boa noite para você. Tudo bem? Deus é um Deus maravilhoso. E nós estamos aqui hoje no Orando com Você. Nós temos clamado ao Senhor, temos buscado para que Ele nos ouça e temos suplicado o favor de Deus sobre as nossas vidas. E Ele é um Deus maravilhoso, Ele vem. Ele vem. Nós temos entendido que a oração é algo poderoso. A oração é algo sobrenatural. É uma barreira que nós precisamos entrar, derrubar, para conseguir aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos. E nós precisamos do favor de Deus, não é verdade? Por isso nós estamos aqui todas as terças-feiras, às 10 da noite, buscando o Senhor. E eu quero convidar você a ler a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 32. Nós vamos ler o versículo 19, a começar do 19, que diz assim: olha como diz a palavra de Deus, olha como o Senhor, Ele é maravilhoso. Jeremias 32, 19 diz assim: grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. 20. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-lo até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. E olha o que diz o versículo 27. A palavra do Senhor, veio a mim dizendo: eu sou o Senhor. Há alguma coisa difícil demais para mim? É tremenda a palavra de Deus. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer, não é verdade? E Ele pergunta hoje para mim e para você: tem alguma coisa que seja difícil demais? O que você acha? Tem alguma coisa que você fala assim: ah, não, isso não dá, isso Deus não vai fazer, isso Ele não consegue. A nossa mente humana não consegue entender, não é verdade? Mas o nosso coração crê e sabe que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é grandioso e Ele pode sim todas as coisas. Então Ele diz: tem alguma coisa que seja difícil demais para você? Deus pode fazer, Deus pode realizar. E hoje nós vamos ver algo que Deus fez. De repente, para essa pessoa, até para mim ou para você, seria difícil, mas Deus faz. Hoje nós convidamos o nosso amado irmão Daniel, um homem de Deus, um servo do Senhor, que tem ganhado almas, um ministro da palavra de Deus, que vai estar hoje aqui. Eu vou chamar ele vai entrar e você vai ouvir o testemunho dele, o que Deus fez na vida dele, através da oração. Porque quando a igreja de Deus se levanta em oração, se une, busca, pede, clama, suplica, Deus ouve o clamor da sua igreja e Ele vem e Ele socorre. E hoje você vai ver que essa palavra que nós lemos aqui, há alguma coisa difícil demais para Deus? Você vai ver a resposta: não. Não há nada difícil demais para Deus. E nós vamos estar chamando aqui o nosso convidado de hoje,
E ele vai estar aqui contando o que Deus fez na vida dele. Amém? Vem para cá, Daniel. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é muito bom. E Ele opera nas nossas vidas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ah, glória a Agora, Deus. Seja bem-vindo, boa noite. Daniel. A nossa página, né, da Graça em Casa. Amém. Hoje nós temos, às terças-feiras a gente tem orado e temos entendido que nós só vamos conseguir alguma coisa orando, só buscando o Senhor. Não é verdade? Seja bem-vindo, seja Verdade. bem-vindo, porque hoje nós queremos saber o Amém. que Deus fez na sua vida. Então a palavra está com você. Fica à vontade, meu amado. Amém. Queria desejar a todos uma boa noite, a paz do Amém. Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que estão aqui Amém. nessa live, que depois também dessa live que vai poder assistir, que Deus possa Amém. abençoar grandemente. Eu queria, como a pastora me convidou, agradecer a cada um de vocês, a vida da pastora, do seu esposo, a cada um dos irmãos que acompanha aí a nossa pastora Miriam, que teve orando pela minha casa, orando pela minha família. Queria expressar aqui essa gratidão, porque Deus com Amém. certeza é na vida de vocês. E como a pastora falou, a gente só consegue atingir e É alcançar verdade. algo através da oração. E geralmente, nos dias de hoje é muito difícil. Eu falo por mim, é muito difícil a gente ter essa vida contínua de oração, de busca. A gente busca, a gente ora, mas eu estava até orando aqui antes de entrar na live e uma coisa que eu estava conversando com Deus e é real. O ser humano é assim. A gente só busca intensamente a Deus quando a gente está no É aperto, a gente está verdade. na aflição. Aí a gente se entrega por inteiro, a gente rasga o nosso coração, aí a gente chora, a gente dá o nosso melhor para ele, porque a gente tá precisando dele. Mas a maioria das vezes, quando a gente tá na bonança, quando a gente tá bem, quando a gente tá bem na saúde, bem nas finanças, bem na casa, geralmente a gente se esquece do nosso Deus. Mas Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar na nossa vida É e de verdade. nos cutucar, né? E de nos lembrar que ele ainda é o Deus da nossa vida e a gente tem que glorificar o É nome verdade. dele e dar a honra e a glória a ele. E eu queria tá falando hoje nessa noite, a pastora me convidou também para contar o meu testemunho e trazer uma palavra. Eu queria ser bem rápido, bem objetivo. E eu queria falar hoje com os irmãos sobre confiança. Uma Amém. palavra sobre confiança. E foi o que aconteceu comigo, nesses dias, comigo e com a minha família. Eu já sirvo ao Senhor desde a minha mocidade, porque desde Uhum. quando eu nasci, a gente pode falar, né? Mas servir ao Senhor realmente, verdadeiramente, tem uns 10, 12 anos para cá. Quando eu reconciliei com Cristo novamente, estava no mundão, tinha saído da casa do Senhor, da presença do Senhor, e retornei para os braços do Pai. E esse período, hoje eu estou com 32 anos, mas nesse período de 10 a 12 anos, que hoje sim, verdadeiramente eu entendo quem é o meu Deus, a quem eu sirvo, a quem eu glorifico, a quem eu exalto, e tenho verdadeiramente plena certeza de quem é Ele na minha vida. E eu queria falar sobre confiança. Eu sou uma pessoa que todo esse tempo, sempre quando estava pregando a palavra, eu falava para as pessoas assim, pastora, confie em Deus, que Deus ele vai mudar a sua história. Confie em Deus, porque Deus vai fazer, que Deus não vai te deixar faltar, desamparar. Só que confiança em Deus verdadeiramente, na minha vida e para minha família, eu só comecei a ter verdadeiramente essa confiança de um ano atrás para cá. Por quê? Porque aonde Deus ele colocou algo no meu coração para me fazer e foi confirmação de Deus e eu comecei a viver verdadeiramente a dependência de Deus, onde eu comecei a depender verdadeiramente. Tudo que eu fazia, Deus, é o Senhor que está Amém. na frente, é o Senhor que está no controle. E eu queria falar sobre confiança. Queria convidar você que pode abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19, versículo 25.
Glória a Deus. Aleluia. Jó, capítulo 19, versículo 25. A palavra do Senhor está dizendo assim, meus irmãos. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Se levantará sobre a terra. Pois vestido neste corpo, na minha pele, a minha carne, verei a Deus. Nesse texto, irmão, a gente entende, a maioria da gente que está aqui nessa live com certeza conhece quem é Jó, quem foi Jó, a história de Jó. A gente vai ver que no capítulo 1, a Bíblia diz, você já conhece essa história, que Satanás se apresenta diante de Deus e fala para Deus. Deus fala para Satanás, da onde você vem? Aí Satanás fala para Deus de rodear e vagar pela terra. Aí Deus, o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, fala assim, ó, você viu meu servo Jó? Dá testemunho de quem era Jó. E a Bíblia vai decorrer dizendo que Jó era um homem íntegro, um homem fiel, um homem que andava certo com Deus. Um homem que não se desviava do caminho, um homem que era fiel a Deus em todo momento. Só que o interessante é que Deus fala para Satanás todas essas coisas, Satanás fala para Deus assim, mas é fácil Jó ser fiel. É fácil Jó servir ao Senhor com fidelidade. Por quê? Porque ele tem tudo. Jó tem uma boa família, Jó tem dinheiro, Jó tem carro, não. Jó tem tudo, fazenda, tem tudo do bom e do melhor. É fácil ele te servir assim. E Deus dá permissão para que Satanás ponha à prova Jó. A gente conhece essa história. Mas sabe o que me chamou a atenção? Nesse capítulo 19, se a gente começar a ver, Jó vai começar a relatar qual era o estado dele. Como que ele estava na situação nesse capítulo 19? Fala que ele estava apodrecendo. Fala que as pessoas, os filhos, os próprios servos da casa corria dele, porque ele fedia, porque ele estava apodrecendo vivo. Mas sabe o que me chama mais interessante? Eu amo esse texto, capítulo 19 de Jó. Porque Jó, ele fala assim, ó, mesmo sobre todas essas coisas que estão acontecendo comigo, eu sei que o meu Redentor vive. Isso que me chama mais atenção. É porque, como a pastora falou lá em Jeremias, pode ter alguma coisa impossível para que Deus não possa fazer? Não tem, irmão. Não tem nada impossível que Deus não possa fazer. Sabe o que me chamou a atenção? Quando eu estava orando, eu estava falando para Deus assim, Deus, o engraçado é que a gente só enxerga o Senhor, como eu falei aqui, na hora da dificuldade. E quando Deus ele não dá a resposta conforme o meu coração e o seu coração quer, a gente quer colocar Deus na parede e falar assim, aonde está Deus? Por que Deus não fez? Por que Deus não faz? Mas Deus faz, irmão. A gente tem que entender que Deus não faz conforme eu e você quer. Deus, ele sempre vai agir conforme a vontade dele. Deus, ele é imutável. A palavra de Deus diz assim, ó, passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Sabe o que me chama a atenção? É que Deus, eu e você vai mudar. Eu e você vai mudar de ideia, eu e você vai mudar de jeito, de agir, mas Deus não. Ele ainda continua sentado no mesmo trono, ainda continua mantendo a palavra dele intacta, íntegra. A palavra de Deus, ele fala assim que o Senhor, ele não é homem para que minta e muito menos filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu. Talvez ele falaria e não cumpriria? Não, Deus, ele é fiel, meu irmão. E Jó, ele estava numa situação que talvez eu e você, a gente fala assim, nossa, mas Jó conseguiu suportar. Eu duvido, meu irmão, se eu e você conseguir passar pelo menos 1% daquilo que Jó passou. A gente não conseguiria, pastor. A gente não conseguiria. Sabe por quê? Não. Porque no momento que a gente está vivendo hoje na pandemia, a gente está vivendo uma pandemia onde talvez o prefeito queria jogar knockdown. E as pessoas já começam a ficar desesperadas. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu vou correr para o mercado? Eu vou correr para o posto de gasolina para abastecer meu carro? Se eu precisar sair, eu vou sair? A gente pensa em nós agora, momentâneo. A gente se desespera com coisas passageiras. A gente se desespera com coisa que, o que eu vou fazer? Jó não, ele perdeu o filho. Jó perdeu os filhos que ele tinha. Jó perdeu a riqueza que ele tinha. Jó, a mulher de Jó, a gente conhece essa palavra, chega num momento e fala assim, ó, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha o que a própria mulher de Jó falou para ele. Pode amaldiçoar o seu Deus e morre, Jó. A gente já perdeu tudo. Você tá morrendo vivo aí, ó. Você tá podre, Jó. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó fala assim, não, mulher. Se nu eu nasci do ventre da minha mãe, nu também voltarei para lá. Bendito seja o nome do meu Deus. Sabe o que me chamou a atenção? A confiança de Jó, irmãos. Eu creio que nessa terra hoje não tem e nem teve, Amém, depois de Jó, uma confiança igual a dele. Sabe por quê?
Porque Jó verdadeiramente servia ao Senhor. A Bíblia vai dizer que no começo dos capítulos de Jó sacrificava a Deus, nem sabendo se os filhos dele estavam pecando, não, mas ele já antecipava, sacrificava ao Senhor, pedindo perdão se os filhos dele tivessem pecado ou não. Olha o coração, olha o coração de Jó. Aleluia. Como que ele servia ao Senhor? Eu creio que hoje em dia, pastora, não existe, nem eu acho que nem vai existir um homem que confiou verdadeiramente como Jó. Sabe o que me chama a atenção? Algumas pessoas, alguns teólogos, algumas pessoas estudiosas falam que a história de Jó é a única história do livro da Bíblia que pode ser fictícia. Mas vou falar para você, pastora, se está na palavra de Deus, eu confio. Se está na palavra de Deus, e a Bíblia foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se está nesse livro, eu creio que Jó existiu, eu creio que Jó, ele passou por tudo isso, eu creio que Jó confiou verdadeiramente em Deus e Deus deu para Jó. Sabe que quando eu falei para vocês que eu era um homem que não falava para confiar, mas não confiava. Eu vejo a minha vida também, não do que o Jó viveu, mas Jó lá no capítulo 42, no finalzinho, ele vai dizer assim, ó, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu confio porque eu conheço quem tu é. Eu te conheço. Sabe o que me chama a atenção? O problema hoje em dia, pastora, é que verdadeiramente as pessoas não confiam em Deus. A gente talvez não confie em Deus porque a gente não consegue se aprofundar em conhecer a Deus. Enquanto a gente não se aprofundar em conhecer, em confiar, em entregar nossa vida para Ele verdadeiramente, a gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar por oscilações na nossa fé. E a pior coisa que eu vejo, pastora, é que hoje em dia tem muitas pessoas oscilando na sua fé. A maior prova disso é desde a pandemia do ano passado. Eu gosto muito, pastora, de rap. Eu cantava rap antigamente no mundo, quando eu estava afastado, e também para Cristo. Faz uns 3 anos, uns 3 anos que eu parei de cantar rap, porque comecei a trabalhar bastante na igreja, a dirigir igreja, aí não consegui mais. Mas tem um rap cristão que ele fala assim, ó, a maior prova da fé do cristão hoje em dia é uma letra atual, foi a pandemia. Porque quando esse cristão ele afastou do altar do Senhor, enquanto ele estava com o microfone na mão, ele tinha fé. Agora que ele está dentro de casa, ele começa já a esmorecer a fé dele. Porque ele não tem mais microfone, nem tem púlpito para ele pregar. Isso que me chama a atenção. É triste. E as pessoas batendo no peito falando que confiam em Deus, mas quando passa pela pandemia como a gente está passando, muitas dessas pessoas, pastor, infelizmente, têm se afastado dos caminhos do Senhor. Têm se afastado e a gente vê, e entristece o nosso coração. Mas, irmãos, nesta noite eu quero falar para vocês sobre confiança. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia vai dizer assim, ó. 1 Timóteo, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10 diz assim, ó. Porque para isso trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos em Deus, porque confiamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Olha a confiança. Deus, ele trabalha, irmão, ao meu e ao seu favor, naquele que nele crê. E tem uma palavra aqui em Provérbios também, capítulo 22, versículo 19, que diz assim, para que seja no Senhor a tua confiança, tendo-te feito saber que hoje a ti também. Aleluia. Irmãos, confiar em Deus é verdadeiramente confiar. O que é confiança? O que é confiança, Daniel? Confiança é um sentimento de confiar e de acreditar na sinceridade de algo ou de alguém. E é isso que Jó fez. Jó, ele mesmo, se a gente olhou no capítulo 42, como eu volto a repetir, que ele falou assim, ó, hoje antes eu não te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu conheço de andar contigo, porque ele vai falar, se não falha a memória, que meus olhos te veem, alguma coisa assim. Mas se ele só confiou no Senhor de ouvir falar, olha a confiança dele, pastor. É verdade. Hoje... Pode ouvir falar. E hoje, naquela época, a Bíblia vai dizer que no Velho Testamento não tinha a presença do Espírito Santo. Não tinha Espírito Santo, pastora, que falava nos corações dele.
Era intermédio para eles ouvir a palavra de Deus, uma resposta de Deus através do sacerdote. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus subiu aos céus, ele fala assim, ó, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei só. Deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo. E hoje a gente tem o próprio Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida e a gente não confia. E Jó não tinha o Espírito Santo, só de ouvir falar quem era Deus, ele confiava. Olha a diferença de antes para hoje. E a gente fala assim, Deus, me dá a fé como aqueles homens. Pastora, verdadeiramente, a gente estamos buscando a perfeição. Buscando diariamente estar mais próximo de Deus. Porque a gente precisa fazer isso. Mas igual a esses homens que vivem na Bíblia, meu Deus do céu. Tem que comer muito arroz e feijão ainda, né, Daniel? O meu pastor Pedro Martins, ele fala isso aí, ele fala muito isso aí que a senhora falou. Tem que comer muito arroz e feijão. Olha a confiança, pastor. Uma coisa nos dias de hoje absurda. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se prostra ou não? Não, a gente não se prostra. Pode jogar na fornalha. Pois é. Pode jogar na fornalha que não vai se prostrar. É verdade. Olha a confiança. Daniel, vocês estão orando, né? 21 dias de Daniel, né? Olha, Daniel. Tá um decreto, Daniel. Daniel, tá um decreto em toda a Babilônia. Não é para adorar, não é para orar, não é para buscar nenhum outro Deus. Ele ainda continuou cumprindo aquilo que é a missão dele. 3 vezes ao dia orando. E mesmo sendo pego no flagra, jogado na cova dos leões, Deus deu livramento. O que Deus... Eu tava conversando com o meu vizinho ontem, depois do trabalho, eu falei pra ele assim, ó, nos dias de hoje a gente tem que ter 2 coisas. Primeiro, confiança que Deus está no controle de todas as coisas e ser grato a Deus nos mínimos detalhes. E quando eu tava orando aqui, eu tava falando pra Deus, nos ensina verdadeiramente a ser grato em todos os momentos. Entender o sim de Deus e entender o não de Deus. Entender quando Deus ele nos abençoa conforme nossa vontade. Porque a Bíblia vai dizer que se você estiver nele, ele estiver em nós, tudo que nós pedimos ao Pai não será feito. Mas a palavra dele tem que estar em nós. Tem que estar conforme a palavra dele. Não será cumprido. E eu tava falando para ele assim, ó, é aprender nesse momento de pandemia, ser grato a Deus. E você sabe nos disso, mínimos né? detalhes. E você sabe bem disso, né, Daniel? Com certeza. Com certeza. E eu queria falar para os irmãos, e já começar o meu testemunho daquilo que Deus fez na minha vida esses dias, sobre confiança também, como a pastora falou. Há umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, eu fui diagnosticado com Covid-19, tive alguns sintomas, a minha esposa teve alguns sintomas, o meu filho de 11 anos foi o primeiro que teve sintomas de febre. A minha filha, eu tenho 4 crianças, 4 filhos, irmãos. A minha filha, meu filho de 11 foi o primeiro a ter sintoma. A minha filha de 4 anos foi a segunda a ter sintomas. A minha filha adolescente, vai fazer 14 anos, teve uma gripe, também teve sintomas. A minha esposa também teve sintomas. Eu tive todos os sintomas. A única que Deus, graças a Deus, poupou e livrou, pela glória de Deus, e eu sou muito grato a Deus, é a minha filha de 4 meses. Ela não teve nada. Convivendo com a gente. Não teve nenhum sintoma, não teve febre, não teve nada. E perto da gente. Mesmo a gente, com todos os sintomas, a gente não teve, tipo, igual as pessoas falam, fica no quarto reservado. Graças a Deus a gente ficou, lógico, andando de máscara dentro de casa, se guardando, mas convivendo junto, e Deus deu vitória pra gente. Mas eu vou falar pra vocês, irmãos, não é fácil. Não é fácil você receber uma notícia do médico falando assim, ó, infelizmente você tá com positivo pra Covid. Quando eu recebi, pastor, a notícia da enfermeira que eu paguei pra fazer o teste, eu saí de casa porque eu já tava agoniado. Porque eu queria saber se eu tava ou não. E quando eu fui numa segunda-feira, lá no centro, na segunda-feira foi 45 o meu teste. E tinha um rapaz antes de mim, esperando para fazer o teste. E ele fez, quando ele voltou, que era a minha vez, eu falei pra ele assim, nossa, você fez o teste? Ele tava meio com a cara triste, falei, o que aconteceu com você, né? Ele falou assim, cara, eu tenho 32 anos, pastora. Ele falou assim pra mim, isso era na segunda, ele falou assim, ó, eu acabei de perder meu irmão no sábado de 31 anos. Na hora que ele falou isso aí, eu falei, meu Deus do céu, se ele perdeu o irmão dele de 31 e eu tenho 32, eu falei, Deus, guarda a minha vida.
Guarda a minha vida porque eu preciso cuidar da minha família. Os meus filhos são pequenos ainda. Eu falei pra Deus, os meus filhos são pequenos, minha esposa, eu sei, eu tinha plena convicção, pastora, que se Deus me recolhesse, e a minha oração sempre foi essa, desde o começo da pandemia. Como eu fiz serviço na casa da senhora, saí, como eu trabalho por conta, fui em várias casas, me guardei, me passei álcool em gel, usei máscara, infelizmente peguei. Mas sempre a minha oração foi essa, pastora. Deus, eu e a minha casa e minha família somos dependentes do Senhor. O que o Senhor quiser fazer com a gente, o Senhor faz. Se for da sua vontade a gente pegar, antes da gente pegar, eu sempre falava isso aí pra Deus. Se for da sua vontade a gente pegar, se for da tua vontade o Senhor recolher a minha casa e a minha família, faz conforme a tua vontade. Somos dependentes do Senhor. Mas uma coisa é a gente falar e orar, e outra coisa é a gente ser atingido. E a gente e ser provado, porque na verdade Deus põe a gente à prova para ver aquilo que era verdade, que aquilo que a gente estava falando para Ele. Porque uma coisa é a gente orar para cima, pode fazer, outra coisa é quando a gente é atingido e fala, Deus, agora Deus fala para mim, para você, agora eu vou te provar se a sua confiança está em mim mesmo. E eu falei para Deus, a única coisa que eu quero é que o Senhor cuide da minha família, mas faz conforme a tua vontade na minha vida, e na vida da minha família também. E quando eu saí lá do consultório, eu cheguei em casa e era numa segunda-feira, a gente ia ter ceia na nossa igreja, né? O pastor ia fazer ceia online. E foi bem no momento da ceia. Aí o meu pastor, ele chama Bruno Ferreira, nosso pastor lá da nossa igreja, partido da igreja chamado ICAV Missões, igreja cristã, Amor e Vida, né? ICAV Missões. A gente faz muita missão de rua, várias missões, trabalho social. E o meu pastor ministrou a ceia pra gente. E falou assim, eu falei pra ele, né? Falei, pastor, infelizmente, tô com Covid, acabei de diagnosticar que tô com Covid, deu positivo. Aí ele foi e falou assim, ó, Daniel, como você já participou de Santa Ceia, eu já participei, graças a Deus, e Deus me deu esse privilégio, de a pessoa participar da Santa Ceia no culto e ser curada, na igreja que eu era participante antigamente, há uns 2 anos atrás, chegou pessoa participar, pastora, do corpo e do sangue, tava com HIV e foi curada. Pessoa que tava com um tipo de doença de sentir verdadeiramente o gosto do sangue na boca e ser curado. E foi o que o pastor falou pra mim. E você lembra quando aconteceu isso aí no ministério que a gente era? Eu falei, lembro, você é a mesma coisa. Se você e a sua família tiver fé, Deus vai curar vocês e vocês vão estar bem, vocês vão cantar o hino da vitória. Eu falei, amém, pastor. E ele falou pra mim assim, ó, a única coisa que eu falo pra você, Daniel, não deixa o seu psicológico abalar. Confie em Deus, que Deus ele vai te dar a vitória. Confie em Deus, que Deus ele vai curar e estar na sua família. E nós vamos testemunhar que Deus deu a vitória para vocês. Eu falei amém. Depois dessa palavra, pastora, a semana inteira, eu e minha família buscando, orando, buscando a Deus. E quando eu falei para você, você falou que ia orar também. E graças a Deus, a gente teve alguns sintomas. Graças a Deus não foi nenhum grave, não tivemos falta de ar. Tivemos sim febre, muita dor no corpo, minha esposa teve dor de cabeça, perdi o paladar, ela também, perdi o olfato, ela perdeu também. Minhas crianças só teve febre, graças a Deus, menos a bebê, os outros 3 teve febre, a outra filha uma gripe, mas graças a Deus, estamos aqui intacto, voltei a trabalhar, para a glória de Deus, minha família também está 100%, tem pessoas que os médicos, eu tava pensando, falou que demorou 1 mês para voltar o olfato, teve uma mulher que eu vi, 7, 6 meses para demorar o olfato. Meu, graças a Deus, deu os 14 dias, tô de novo, paladar intacto, olfato intacto, perfeito. Graças a Deus, perfeitamente saúde, a minha, da minha casa, da minha família, perfeitamente. E eu falo para você, irmão, se você tá aqui nessa live, ou você que vai assistir essa live depois, no Instagram da pastora aí, da Graça em Casa, eu falo para você, continua confiando em Deus, porque o nosso Deus, ele não mudou. Quem muda sou eu e você, irmão. Quem muda sou eu e você, mas o nosso Deus ele ainda continua sendo Deus. O nosso Deus ainda continua operando milagre, nosso Deus ainda continua livrando da morte. E a gente talvez vai falar assim, mas eu tenho um parente, pastor, que tá lá na UTI, tem um parente que tá entubado, tem um parente que tá no respirador. Mas, irmão, a minha oração tem que ser essa, e a sua oração tem que ser essa. Deus, tá lá. Se o Senhor, o meu desejo é que o Senhor cura, mas se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Mas se não, Senhor, faça a tua vontade. Porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer, irmão. Enquanto aí você querer falar para Deus conforme ele vai fazer, ele não vai fazer. Mas se aí você falar, Deus, faz conforme a tua vontade, porque é essa a oração que Jesus deixou. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade.
E a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer que, lá em Romanos capítulo 12, me fala a memória, que a vontade de Deus é o quê? Perfeita Perfeito e agradável. é verdade. Essa é a vontade de Deus. É isso, pastora, obrigado. Boa e agradável. Essa é a vontade de Deus. E a gente tem que entender, irmãos, que Deus ele ainda continua operando um milagre. E, pastora, só para me finalizar, eu queria ler com vocês lá em João, 1 João, só para me finalizar, 1 João capítulo 5, versículo 14. Eu só quero falar para você, Daniel, que 1 aqui João, na live tem pessoas que orou por você, viu? Que estão aqui. Que orou. glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um deles, pastora. Juntos por você. Se nós estamos aqui, sabe o que me chama mais a atenção, pastora? É que, na verdade, o que está faltando hoje em dia, eu creio nisso, nas igrejas, no corpo de Cristo, não no corpo de Cristo verdadeiramente, é na igreja, não nas igrejas, na igreja, que a igreja é uma só. Verdadeiramente voltar como lá na igreja primitiva. O que a igreja primitiva fazia? Uns oravam pelos outros. E a Bíblia vai dizer que essa passagem me chama muita atenção. Quando o apóstolo Pedro estava preso, o que a igreja fazia enquanto ele estava preso? Orava. Enquanto eles oravam, Deus foi e tirou Pedro da cadeia. Milagre. Com milagre, com prodígio, com maravilha. Deus, ele pode. O que a gente precisa fazer é continuar tendo essa unidade. E é isso que está faltando. O que está faltando, pastor? Eu creio que a senhora vai concordar comigo. Hoje em dia as pessoas estão colocando a placa da sua igreja na frente do reino de Deus. Na verdade, a igreja de Cristo é uma só. Na verdade, existe só um Deus, só um mediador entre Deus e os homens. E a palavra de Deus vai dizer que Deus vai vir buscar a sua noiva. E a noiva é uma só. E é uma só. Não tem A, não tem B, não tem C. Se nós, todos que estamos aqui nessa live, continuar intercedendo uns pelos outros, irmãos, Deus vai continuar operando, Deus vai continuar curando. As pessoas vão dizer assim, mas está entubado. Mas quando entuba, a maioria das pessoas não volta. Meu irmão, o médico ele pode falar que talvez não vai voltar, mas a última palavra é dos médicos. E ele que vai dar a última palavra, da vida e da morte, é ele que vai dar a última palavra. A gente tem que continuar. Pastor, eu louvo mais uma vez a vida de vocês, dos irmãos que estão nessa live, que orou pela minha vida e pela minha família. Eu queria só para fechar, aqui em 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, nele nos ouve. Ele nos ouve. Mas primeiro a gente tem que pedir segundo a tua vontade. E, irmãos, se nós pedimos, e eu gosto do que da oração? Eu gosto de um texto que vai dizer lá em Gênesis, que um homem chamado Isaac, ele é fruto do milagre, né, pastora? A mãe dele era estéril, fruto do milagre, fruto de uma promessa que Deus prometeu para o pai dele. Mas a Bíblia vai dizer que a mulher também de Isaac também era estéril. E no que Daniel, no que você quer falar com isso? É que Isaac, ele orou aproximadamente 20 anos. Eu sempre, quando vou pregar sobre confissão, eu falo isso, pastor. Sabe o que é? 20 anos batendo na mesma porta falando, Deus, se o Senhor fez a promessa para o meu pai e cumpriu, então faz para mim também. É verdade. Então também ouve a minha oração. E o que mais a gente tem que entender que a oração, ela não é eu orar aqui agora e Deus vai responder daqui 5 minutos, não. A oração, Deus pode responder imediatamente, pastora? Com certeza, eu creio que a senhora já teve resposta de oração imediata, teve, mas tem de oração, tem causa específica que eu e você tem que insistir em bater na porta. Falar, Deus, enquanto eu não abrir, enquanto o Senhor não me ouvir, enquanto eu não vou deixar de orar. E a gente tem prova, pastora, me prova na Bíblia, tem Ana. Ana insistiu em oração, Senhor, eu quero um filho, Senhor, eu quero um filho, até que Deus ouviu a oração dela. Quando ela mudou a oração dela, Senhor, quando o Senhor me der um filho, esse filho não vai ser meu, vai ser seu. Verdade. Aí o Senhor ouviu a oração dela. Mas ela teve insistência. A Bíblia diz que a perseverança, ela causa o quê? A paciência. E dali vai um monte de benefício. Mas é perseverar. Então, e Deus vai dar. Eu sou prova e o fruto da sua oração.
Tá aqui a Aleluia. prova da sua oração, pastora. Prova da oração do Amém. estão nessa live. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque Deus, com certeza, Ele ouviu a sua oração. Eu e a minha casa estamos aqui, Deus. intactos em saúde e podendo glorificar o nome Amém. de Deus. E é em tudo que Deus faz, irmãos, glorifique o Aleluia. nome dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora? Eu agradeço a oportunidade que Deus possa abençoar a vida, sua casa, a cada um desses irmãos aqui que estão na live. E eu quero me fazer um convite, se você permitir, que quando essa pandemia passar e a igreja novamente abrir, eu possa participar de um culto com vocês, em nome Amém. de É o que Jesus. nós aguardamos, né? Que nós esperamos. Que tudo isso passe. Não é verdade? Mas como você mesmo disse, né? Amém. Perdão. Deus tem os seus caminhos, né, Daniel? Deus tem os seus caminhos. A gente não entende o trabalhar de Deus. A gente não entende como Ele vai fazer, quando vai fazer, o porquê, né? A gente não entende. Mas eu tenho dito que a gente precisa o quê? Confiar. A gente precisa escolher confiar. A gente precisa escolher perseverar. Saber que Ele está cuidando de nós. E quando a gente se entrega totalmente, como você colocou aí, Ele vem, Ele resolve tudo. Ele cuidou de você, Ele cuidou da sua família, né? Ele preservou a vida do bebê, né? 4 meses é um bebê. Então, quem poderia guardar um bebê de 4 meses, sendo que a família toda estava doente? Não é verdade? Só Deus. Só Deus. Né? Então, assim, a gente louva, a gente glorifica o nosso Deus, porque quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, a gente conhece Ele e vai conhecendo de uma forma... não aquela forma de você, eu li a história de fulano, ou li a história... Não. Né? Como você mesmo já citou, Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje é de contigo andar. É de andar com o Senhor. É de caminhar com o Senhor. Então eu vou te conhecendo. E quanto mais eu te conheço, mais eu quero ficar com você. Né? Então é esse relacionamento que a gente tem com Deus e que deve ter. E se não tem, deve ter com o Senhor. A cada dia conhecendo Ele, sabendo o que Ele deseja das nossas vidas. E eu tenho assim em mim, porque é algo que eu vivo. Quanto mais eu me entrego ao Senhor, quanto mais eu obedeço aquilo, a direção que Ele me dá, eu não perco, eu só ganho. Eu só ganho. Porque Ele cuida de mim, Ele resolve os meus problemas, as minhas dificuldades, Ele dá um jeito, né? Quando parece que, olha, acabou. Não vai ter jeito. E agora? O que nós vamos fazer? De repente, acontece um milagre. É assim que Deus trabalha, né? E nós ficamos assim muito felizes, gratos ao Senhor, pelo que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na sua família, restaurando você, restaurando a sua família, né, para a glória de Deus. E Deus tem restaurado várias vidas, Daniel. Nós temos contado aqui, a gente está nesse propósito de 21 dias, orando, clamando, né? E a gente vai falando os nomes e o pessoal vai entrando na live, vai dando os nomes, fora os nomes que nós já temos aqui anotado. E a gente tem visto, né, pessoas sendo salvas, né? O Senhor tirando da UTI, tirando de estar entubado, saindo do hospital, indo para casa, sendo totalmente restaurado. E também, como você disse no início, você falou, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu estou nas tuas mãos. E nós vimos também o Senhor levando, né, os seus amados para casa. Nós vimos também. Infelizmente, a gente chora. A gente se entristece quando a gente tem um irmão em Cristo, um pastor, um amigo, e não vai mais estar com ele aqui. Claro que a gente sabe que ele está muito melhor do que nós. Quem sofre é quem fica, né? Que fica a saudade. Mas nós louvamos a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele faz tudo de um jeito que é maravilhoso, né? E a gente só ganha no final. Ele sempre nos abençoa. E nós glorificamos a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelo que o Senhor tem fez, né, na sua vida e ainda vai fazer, usando você
para ministrar, para pregar o evangelho, Glória a Deus. para alcançar vidas, né? Porque quando o Senhor, eu penso assim, que quando Ele escolhe nos dá mais uma oportunidade de continuar, é porque Ele tem trabalho para nós, tem serviço para a gente fazer. É até cumprimento, né, pastora, daquela palavra lá de Filipenses, né? Que ele fala assim: eu bem sei que aquele que começou a boa obra, Amém. ele é Isso fiel para aí, terminar. aleluia. Então tá certo. Então eu vou pedir para você estar fazendo uma oração agora, tá? Tem pessoas aqui conosco, de repente alguém está precisando, né? Tá ouvindo essa palavra, vendo o quanto Deus tem feito e pode fazer, como nós lemos no início. Existe alguma coisa, né, que seja difícil demais para o Senhor? Não, não existe. E você sentiu isso, você recebeu, você passou por essa situação e você falou: não, peraí, eu confio em Deus. Você decidiu confiar, decidiu estar com o Senhor e Ele cuidou de você e da sua casa. Então faça essa oração por aqueles que estão conosco e que nessa hora precisa que a sua fé seja aumentada ou a cura, né, ser restaurado como você foi. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia ela é clara em dizer que quando a palavra de Deus, como a gente disse aqui, Deus ele é imutável. Mas a gente conhece um texto na palavra de Deus que fala sobre oração, que quando o profeta Isaías foi até o rei Ezequias, falou assim: ó, põe a ordem à sua casa porque você vai morrer. Mas o que me chama mais a atenção, irmãos, é que, como a gente falou de decreto, o homem ele pode decretar, o homem pode falar, o homem pode ditar o que vai ser feito, mas a minha confiança, essa confiança tem que estar sempre em Deus. E o rei Ezequias ele vai olhar e vai falar assim: ó, a Bíblia vai dizer que ele coloca o seu rosto sobre a parede e fala assim: Deus, lembra de quando eu andava contigo, da maneira que eu estava contigo. E sabe o que me chama a atenção? A oração do rei Ezequias vai dizer que mudou a própria história dele. O rei Isaías, o profeta Isaías estava voltando embora, Deus falou para ele: ó, volta lá e dá o decreto de vida. E tinha um decreto de morte que o próprio Deus tinha assinado. Aí Deus fala assim: agora volta e fala que ele vai viver mais 15 anos. Sabe o que me chama a atenção? É que Deus o nosso Deus, ele, como não sei se é Jeremias ou o profeta Ezequiel que vai dizer, fala assim, que os ouvidos de Deus não estão agravados, não estão tapados para que não possa ouvir a minha oração. E nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos atender. Sabe o que me chama a atenção? Nosso Deus está pronto para ouvir a minha oração. Então, nesse momento, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e crer, irmãos. Crer verdadeiramente. Crer verdadeiramente que só Deus pode fazer. Eu costumo dizer assim: pastora, eu posso orar, a senhora pode orar, mas eu e você não pode fazer nada. Quem pode fazer é o nosso Deus. Quem opera o milagre é o nosso Deus. Verdade. Quem cura ainda é o nosso Deus. Então toda honra e toda glória é o nome dele. Mas se você crer, irmãos, Deus vai te curar. Se você crer, Deus ele vai te libertar. Se você crer que Deus ele pode restaurar, ele vai restaurar em nome de Jesus. Então feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai amado e poderoso, diante da tua presença, Senhor, nós queremos glorificar o teu santo nome, Senhor. Nós não queremos, Senhor, em nome de Jesus, te pedir conforme a nossa vontade, Pai. Mas como foi dito aqui, Senhor, nessa live, Senhor, que seja feita a tua vontade conforme o teu querer, Pai. Mas mesmo assim, Senhor, nós queremos, Senhor, humildemente pedir ao Senhor, Pai. Se o Senhor puder, Pai, eu creio que o Senhor pode, como foi dito na tua palavra, pela a vida da nossa pastora. Tem algo impossível que o Senhor não possa fazer, Pai? Não existe. Mas, Deus, em nome de Jesus, nós queremos unir a nossa fé, Pai. Neste momento, em nome de Jesus, e pedir ao Senhor, traz cura, Pai, aquele que necessita de cura, Pai. Refrigera a alma daquele que está aflito, Pai. Deus, em nome de Jesus, como diz a tua palavra, que o Senhor é nosso refúgio no dia, Senhor, da tribulação, no dia da angústia, Pai. Deus, em nome de Jesus, vem com a cura, Pai. Vem com o refrigério, Senhor. Vem, Senhor, com a restauração da saúde, Pai. Deus, faz o impossível acontecer, porque vai dizer a tua palavra, Senhor, que
aquilo que é impossível para o homem, Pai, é possível para o Senhor, Pai. Deus, nós queremos unir a nossa fé neste momento, Senhor, e pedir ao Senhor, e clamar ao Senhor, Pai, que é o nosso refúgio e socorro bem presente no dia da tribulação. Pai, nós queremos depositar a nossa fé nos teus pés, Senhor. E diz também, Senhor, que o rei Ezequias, Senhor, no momento da vida dele, quando estava sendo afligido pela o rei da Síria, Senhor, ele entra no teu tabernáculo, ele se prostra diante do teu altar e apresenta as cartas do Senhor, daquelas cartas de acusação, Pai. E ele confia no Senhor, o Senhor dá o brado de vitória, dizendo para ele confiar, e o Senhor vem com a vitória, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero unir a minha fé com meu irmão, com a minha irmã, Pai. Vem, Senhor, em nome de Jesus, atender a cada oração, Pai, a cada filho, a cada filha do Senhor. Diz a tua palavra que nós somos filhos, Senhor, e o Senhor é nosso Pai. O Senhor está pronto a ouvir as nossas orações, Senhor. Neste momento, Pai, traz a cura, Senhor, aquele que está nos leitos de hospitais, Senhor. Traz a cura aquele que está, Senhor, um momento de internação, Senhor, entubado, que os médicos estão dizendo que não vai ter mais jeito, Pai. Dizendo para a família, Senhor, que pode ser de hoje para amanhã, Senhor, eles poder partir, Senhor, dessa vida para outra. Mas, Senhor, a última palavra ao Senhor, Pai. E aqueles que estão sem fôlego, Senhor, respirando para os aparelhos, Senhor, traz o fôlego, Pai. Traz a restauração, Senhor, em nome de Jesus. Tem muita família desesperada, tem muita família angustiada, Pai, mas a última palavra continua sendo sua, Senhor. Em nome de Jesus. Guarda, Senhor, também, Senhor, os médicos, os enfermeiros, Senhor, da nossa cidade, que tem dado a sua vida, Pai, nos plantões para cuidar deste povo, cuidar dessas vidas, Senhor. Eu quero interceder em nome de Jesus para cada médico, cada enfermeiro e para cada paciente que está no leito de hospital, Pai. Deus, faz conforme a tua vontade, onde o Senhor continua sendo Deus, Pai. É essa a minha oração juntamente com meus irmãos, Senhor. O Senhor pode, o Senhor pode. O Senhor pode fazer, eu creio que o Senhor pode. Mas o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. A última palavra é sua, Pai. Mas eu quero, Senhor, profetizar a cura, como o Senhor curou a minha família. Eu quero profetizar a libertação, como o Senhor libertou a minha família desse vírus. Em nome de Jesus, Pai. E aquele que crê, Pai, em nome de Jesus vai receber, em nome de Jesus. O Senhor fez a minha vida, o Senhor pode fazer em outras vidas também, Pai. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. E eu te agradeço. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Olha aí, igreja. O Senhor é maravilhoso. Poderoso. Ele é poderoso. Aleluia. E nós cremos, sim, tá ligado. Oramos, clamamos, né? E o Senhor está nos ouvindo. E nós cremos, sim, que nós veremos mais milagres a cada dia. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Aquele que invoca, que clama, que busca, né? Os seus ouvidos estão abertos. E ele atende. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, Daniel. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco aqui hoje. De estar falando aquilo que Deus tem feito na sua vida. Né, do milagre que ele fez na sua casa, né? Eu nem sabia que era a casa toda. mas o Senhor é maravilhoso. Ele cuida de nós, né? Como ele cuida de nós. Glória a Deus. Que toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus. Amém? Amém. Deus abençoe, amém, viu? Muito obrigado. Então nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite, gente. De nada. Obrigado, pastora. Eu que agradeço. Deus abençoe. Deus abençoe. Fica com Deus.